Se recupera bem o menino de 2 anos que está internado em Salvador com dezenas de agulhas dentro do corpo. Ele passou por uma cirurgia para a retirada das agulhas que atingiram o coração e os pulmões. O menino foi vítima de um ritual de magia negra no interior da Bahia. O principal acusado é o padrasto. Você vai ver agora uma gravação exclusiva em que ele confessa o crime. Essas imagens foram gravadas assim que o padrasto do garoto, Roberto Carlos Magalhães Lopes, foi localizado e preso em Ibotirama, na Bahia. Numa conversa informal dentro da delegacia, ele falou pela primeira vez sobre o crime e confessou. A intenção era matar o enteado. Com a Angelina. E a Angelina foi quem fez isso, mas eu. Que ela queria que fizesse para matar o menino e ficar com ela. Pra mãe tomar raiva da cara da gente e expulsar de carro pra fora. Angelina, que também está presa, é a suposta amante de Roberto. Ele vivia com a mãe do menino e diz que Angelina queria exclusividade no relacionamento. A introdução das agulhas no corpo da criança de 2 anos seria parte de um ritual de magia negra feito sob orientação da mãe de santo, Maria Nascimento, a Bia, que também foi presa. Bia fazia isso. O negócio de Sorogum, o Orixá, era isso. Sorogum e Orixá baixava na mulher e fazia isso. Encontramos a mãe do menino no hospital de Barreiras, onde ele ficou internado nos primeiros dias. Ela diz que só percebeu algo estranho quando o filho começou a reclamar de dores no peito e de falta de ar. Ele ficava assim todo agoniado, tira amanhã, tira aqui, vó, tá doendo assim, passava a mão e gritava. No hospital, os médicos fizeram radiografias e levaram um susto. Cerca de 30 agulhas de costura estavam espalhadas pelo corpo da criança. Vários órgãos vitais já tinham sido atingidos: o fígado, o pulmão e o coração. A gente já viu alguns tipos de maus-tratos ocasionados em criança. E esse daqui foi um dos mais cruéis que eu já vi, porque não foi uma coisa em que foi feita em pouco tempo. Isso daqui foi feito ao longo do tempo. Então isso daqui é um caso de tortura. A mãe diz que não havia marcas no corpo do filho. Nenhum roxo, nenhum sangramento. O que eu mais fiquei complicada é porque meu filho não teve ferimento nenhum. Como é que essa pessoa pega essas agulhas e fura toda essa criança e minha criança conversa e ele não fala nada? Fomos conhecer a cidade onde vive a família do menino, em Ibotirama. Uma viagem de quase 3 horas. É aqui nesta casa que mora a criança, a mãe, a avó, o padrasto e os 5 irmãos. Nós vamos tentar conversar com a avó do menino, a Dona Alice. Dona Alice? Dona Alice, a senhora é Dona Alice? A senhora pode vir aqui para conversar um pouquinho com a senhora? Tudo bom? Tudo bem, senhora. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dona Alice. O seu netinho está internado no hospital e ele está com muitas agulhas no corpo. A senhora não reparou nada? A senhora que dava banho no menino? Dava banho nele, dava mamadeira a ele, assentava tudo. Nos quartinhos, na bundinha, não via nada. Eu não desconfiava dele. Eu não desconfiava do padrasto deles. E ele costumava chorar quando o padrasto pegava ele? Pegava ele, chorava. E ele não tinha esse costume, era que ela só veio abrir o botão a chorar. E ele falava que ia levar o menino para onde? Disse que ia para casa do pai dele, levei na casa do pai dele. Ela diz que confiava em Roberto e que ele dava balas para o menino parar de chorar. A mãe ganha R$100 por mês como empregada doméstica. É a avó que cuida da casa e dos netos. De acordo com a polícia, os rituais aconteciam aqui neste terreiro da cidade. O padrasto trazia a criança toda semana. Por sessão, eram colocadas de 2 a 3 agulhas no corpo do menino. Conseguimos entrar no terreiro, um ambiente escuro e sombrio, com estátuas de santos e outros objetos usados em rituais. Mas, segundo a polícia, este não era o único local onde o menino foi torturado. O grupo usava também a casa de Angelina. Roberto conta como as agulhas eram colocadas no enteado e tenta atribuir toda a culpa a Angelina. Ela dopou a criança.
fez porqueira pro menino, e o menino bebeu. Aí ele enfiou as agulhas no menino. A mulher estava dopada, enfiou as agulhas na perna, nas duas pernas, na barriga da criança. Roberto conta também como a criança era dopada. Com vinho. Ele colocava água benzida e colocava o vinho dentro. Dava a criança. O homem diz que a criança não chorava. Não estava dopada, não chorou não. Angelina e a mãe de santo negam tudo. Dizem que nem conhecem Roberto. Esse homem eu não conheço, minha filha. Não conheço, não conheço a criança. Ele nunca foi na minha casa. Ele nem comigo ele falava, não. Nunca ele falou comigo, nunca. De quando ele juntou com essa mulher, ele não falava comigo de jeito nenhum. Nem eu falava com ele, nem ele comigo. A mãe de santo nega também que pratique magia negra. Eu nunca trabalhei magia negra, né? A criança está com quebrando, às vezes uma pessoa põe o quebrando na criança, eu vou benzer a criança e vai embora. Os três estão em prisão temporária. O padrasto foi retirado da cidade depois de uma tentativa de linchamento. Os acusados devem ser indiciados por tentativa de homicídio. O delegado que cuida do caso diz que, ao confessar o crime, o padrasto admitiu que introduzia as agulhas pessoalmente e que agia por vingança. Da parte dele, seria uma forma de vingança com relação à mulher dele, que brigavam muito. Por causa dessa outra mulher, ele assumiu que só ele praticava esse ato de enfiar a agulha. Jacó Goldberg é advogado e doutor em psicologia. Ele diz que os acusados não podem alegar que agiram sob influência de alguma crença religiosa. Não é questão religiosa, é uma questão de formação de quadrilha. Quer dizer, são indivíduos que se reúnem em nome de uma aparente fé religiosa até, aparentemente, inclusive, para fazer louvores a Deus, mas escondendo essa tendência criminosa, esse interesse criminoso. O menino ainda luta para sobreviver. Na quinta-feira, ele foi levado de avião para Salvador, a 900 quilômetros de Barreiras. No dia seguinte, os médicos retiraram 4 agulhas do corpo dele, 2 do pulmão esquerdo e 2 do coração. A cirurgia durou 5 horas e foi bem sucedida. O importante para nós não é a quantidade, as pessoas estão muito preocupadas em relação ao número de agulhas, mas a localização dessas agulhas. Então nós retiramos aquelas que eram as mais críticas, que estavam dentro do coração e do pulmão. Isso já foi um sucesso. O garoto já respira sem ajuda de aparelhos e está consciente. Uma nova cirurgia deve acontecer nos próximos dias para a retirada de agulhas que estão no abdômen. Este especialista da Universidade de São Paulo diz que o menino provavelmente vai passar o resto da vida com uma parte das agulhas no corpo. Se estiver próximo de uma víscera que poderá ocorrer uma lesão, ela deverá ser retirada. Se não, eventualmente ela poderá ficar lá. Porque às vezes o mal que se causa, a lesão de tecidos que se causa na tentativa de retirar a agulha, é maior do que a própria permanência da agulha. Roberto chora, se diz arrependido, mas não espera perdão. Estou arrependido tanto na minha vida, que na hora que eu morrer, não vou ter salvação para nada nessa vida. Deus não vai perdoar nunca. Deus não vai. A mãe do menino tem esperança de que ele possa voltar para casa. Cada dia que passa e cada hora que passa, meu coração vai ficando mais pequeno. Porque uma mãe ela pode ter 100 filhos, mas ela não quer ficar sem nenhum.